Então, beleza, deixa eu pegar aqui. Tem um videozinho muito bacana de um professor que eu gosto muito. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu passar esse anúncio aqui. Eu não gosto desses anúncios aqui do YouTube, mas sempre tem esses anúncios. Então, vou tentar compartilhar a tela. Demora um pouquinho, se por acaso ficar travando muito, vocês me avisem, tá? No início trava um pouquinho. Compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhadinha nessa videoaula aqui de Carlos Aba. Aumentar aqui até a tela. Pronto. Ok, vou reproduzir aqui para vocês. Carlos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples. Na verdade, o que é juro? Juro é a quantia que você vai pagar em cima de um dinheiro emprestado. Por exemplo, imagina que você vai a uma financiadora e pega uma certa quantia de dinheiro. Você vai ter que pagar um juro em cima daquela quantia, juro ou juros, tá bom? Por quê? Porque a financiadora emprestou para você um certo dinheiro e ela tem que cobrar um certo juro em cima, porque aquele dinheiro dela vai estar parado com você, você vai estar utilizando o dinheiro dela. Então ela não pode utilizar o dinheiro, então ela vai cobrar um juro em cima daquele dinheiro. Um outro exemplo seria a poupança. Você vai até o banco e você deposita um certo dinheiro. Então o banco vai utilizar o seu dinheiro. Você não pode utilizar o dinheiro. Então o banco vai te pagar um certo juro também em cima daquele dinheiro que você aplicou na poupança, ou no fundo, ou em outra aplicação. É um juro em cima do dinheiro que está sendo movimentado, tá bom? E hoje vamos falar especificamente sobre juros simples. Na poupança normalmente não é utilizado juros simples. Na verdade, se tratando de dinheiro, pouco é utilizado o juros simples, tá bom? Mas é importante aprender, porque apesar de ser pouco utilizado, mas ainda é utilizado e cai nos concursos também, tá bom? E para a gente calcular juros simples, olha só, nós temos 5 elementos fundamentais aqui para calcularmos juros simples. Olha só, temos o capital. O que é o capital? O capital é aquele dinheiro que você tem, é o dinheiro que você leva até o banco para depositar lá no banco, tá bom? É aquele dinheiro que está no seu bolso, que está na sua conta, que você quer investir em alguma coisa, o capital. Também chamado de principal, porque o principal é o dinheiro que está envolvido na negociação do juro simples, tá bom? É o capital, é aquele dinheiro, por exemplo, quando você vai até uma financiadora e pega um dinheiro emprestado, aquele dinheiro que você pegou emprestado é o capital, é o dinheiro que vai gerar toda a negociação. É o principal dinheiro que você tem. É a partir daquele dinheiro que você vai produzir alguma coisa, alguma negociação. É o capital representado pela letra C. O que são juros? É o que a gente acabou de comentar, né? O que você vai pagar em cima daquele capital. Você depositou o capital e depois de um determinado tempo você recebe juros, ou seja, um dinheiro a mais em cima daquele dinheiro. Ou se você pegou um capital emprestado, você vai pagar depois de um determinado tempo, você vai pagar os juros, né? Então, capital é dinheiro, juros também é dinheiro, tá bom? Então, capital, dinheiro, juros, dinheiro. Com isso vem o nosso terceiro item, que é o montante. O montante também é dinheiro envolvido. O que é o montante? O montante é a soma do capital mais os juros. Você somando o capital mais os juros depois de um determinado tempo, você vai ter o montante. Então, o montante é o capital mais os juros. Esses dois juntos aqui formam este aqui, tá bom? Montante é igual ao capital mais os juros. É o dinheiro que você terá lá na frente. Você aplicou um dinheiro a juros simples, certo? E a partir e depois de um determinado tempo você vai lá e resgata o capital que você aplicou mais os juros. O que são esses dois? São montante, que é dinheiro também, tá ok? Então já temos aqui três elementos já: capital, juros e montante. Certo, agora vem o quarto elemento, que é a taxa de juros. A taxa de juros não é dinheiro. É uma porcentagem que será cobrada em cima do capital. Taxa de juros será cobrada em cima do capital, que vai gerar os juros em dinheiro. Olha só, não confunda taxa de juros com juros. Taxa de juros é uma porcentagem, é percentual, tá bom? E juros é dinheiro. Taxa de juros é uma coisa e juros é outra coisa, tá ok? Não podemos confundir os dois, tá bom? Taxa percentual, a gente vai trabalhar com porcentagem, isso aqui, ó. Ok? É a nossa taxa de juros. Marcos, por que taxa de juros se chama, denominado como I?
Montante é M, juros é J, capital é C. Por que que I é taxa de juros? Olha só, a gente poderia chamar de T, mas T no caso é o tempo que eu já vou comentar. Então não temos como utilizar o T porque está utilizando o tempo como T. E I em inglês quer dizer interest rate. Interest rate é taxa de juros em inglês. Então por isso que ficou denominado como sendo I. Tá ok? Interest rate, que é a taxa de juros normal também. E o T ficou sendo como o tempo. O que que é o tempo? O tempo a gente já sabe, né? Por exemplo, você aplicou lá um capital em um determinado tempo, a uma determinada taxa de juros, por exemplo, por mês. E um mês vai te dar tanto por cento de taxa de juros, certo? Não está sendo um momento fácil para mim. É por isso que Eu vou pular, pessoal, aqui o anúncio. É, de Cacá, minha filhinha. Deixa eu e todos pular os esse anúncio da aqui. Fluency Academy resolvemos nos unir e produzir 2 meses outra porcentagem, 3 meses outra porcentagem, então tempo, 1 mês, 3 meses, 1 semestre, 1 ano, tá bom? Então o juro será cobrado em dias, em anos, em semestres, em meses, tá bom? Então é o tempo. Então, basicamente vamos utilizar esses 4 aqui, ó. O montante será utilizado em uma outra fórmula. Normalmente utilizamos esses 4 aqui, ó. E o montante a gente utiliza em uma outra fórmula que a gente vai ver aqui para baixo, tá bom? Então agora vamos às fórmulas. Olha só, juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Esta é a fórmula. Pode ser calculado assim também, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, que é igualzinho aqui, ó. No entanto, dividido por 100, que eu já vou explicar para vocês por que dividido por 100. Eu já vou adiantar para vocês por que é dividido por 100, por causa da taxa de juros. Quando fala de porcentagem, é alguma coisa dividido por 100. Por isso que alguns utilizam 100 aqui embaixo. Tá ok? Aqui no caso não tem o 100 embaixo, mas a gente vai utilizar o 100 também. Então fiquem atentos para isso aí, tá bom? Então temos aqui J igual a CIT. J igual a CIT sobre 100, tanto faz. Vamos utilizar essa daqui, no entanto, esse 100 também estará envolvido. Ok? Então vamos ao nosso primeiro exercício? Vamos. Olha aqui, ó. Determine os juros. Determine os juros. Então a gente vai calcular, a gente vai encontrar os juros, a gente vai determinar os juros. Então a gente já separa aqui, ó. Juros é igual a interrogação, que a gente não sabe, né? Determine os juros. Aqui já separadinho. Determine os juros correspondente a uma aplicação de R$ 600. Então, capital ou principal, também chamado de principal, é R$ 600. É o dinheiro que vai estar envolvido na negociação, tá bom? R$ 600. Então, com isso, a gente já pode separar já, ó, capital R$ 600 é o dinheiro envolvido nesta aplicação. Então, a gente já coloca aqui, ó, capital igual a R$ 600. Então, já temos 2 elementos aqui, os juros que vamos encontrar e o capital a gente já sabe, R$ 600. Então, olha só, já temos uma outra informação aqui, ó. Pelo período de meio ano, o tempo é igual a meio ano. Então, vamos colocar aqui, ó. Tempo é igual a meio ano. Vamos colocar assim por enquanto, que daqui a pouco eu já explico para vocês. Então, tempo é igual a meio ano. Meio ano a gente sabe que é 6, que são 6 meses, né? Porque um ano contém 12 meses. E claro, a metade de um ano são 6 meses. Então já vamos colocar aqui, ó. 6 meses. Ok. Então, pelo período de meio ano, é uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então a gente coloca aqui, ó, I igual a 3%. Então, voltando lá, olha só. E uma taxa de juros simples, olha só, juros simples, essa aqui é uma informação muito importante, tá bom? Quando você for calcular alguma coisa em se tratando de juros, né, que é o assunto que nós estamos vendo, juros, o que você faz? Você verifica se esse juros é simples ou composto. Muito importante isso daí, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando com juros simples, então tá aqui, ó. Uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ok? Certo, então já temos a taxa, que é a letra I, né, de 3% ao mês. Uma outra informação muito importante ali, ó, 3% ao mês.
Então é o seguinte, ó, você terá 3% ao mês. Então é muito importante também você verificar o tempo e a taxa de juros. Os dois trabalham juntos. Olha só, isso aqui é 3% ao mês, tá bom? E o que quer dizer isso daqui? Isso quer dizer que aquele capital ali, ó, o principal, que é o dinheiro investido, vai render 3% todos os meses. Então, olha só, sempre procura colocar o tempo igual à taxa de juros. O tempo, por exemplo, eu vou ser obrigado a colocar ao mês. Por quê? Porque a taxa de juros está ao mês. Sempre procure fazer isso, que é muito importante, tá bom? Então, tempo eu já coloquei ali, ó, 6 meses. O exercício foi dado em meio ano, mas você observando a taxa que é ao mês, então aí você vai colocar o tempo também em meses, porque tem que ser calculado igual, tá bom? Então sempre procure colocar o tempo igual à taxa de juros. O tempo igual à taxa de juros. Vamos supor que o tempo esteja em ano. O tempo é igual a 2 anos, por exemplo. Você não vai deixar em anos, porque nesse caso a taxa é dada ao mês, então o tempo também será dado em meses. No caso nós teremos 2 anos, vamos ter que converter também para ano, para meses. Nada mais justo que colocarmos 24 meses, que é igual a 2 anos. Um ano tem 12 meses, né? Um ano possui 12 meses e 2 anos 24 meses. Meses e meses. Então vamos utilizar esta informação aqui, ó. Então vamos utilizar a nossa fórmula. Nossa fórmula é essa aqui, ó. Juros é igual ao capital, que é o dinheiro mais importante, né, investido na negociação, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então eu só vou dar mais uma lidinha ali para a gente saber o que está acontecendo. Determine os juros correspondentes, os juros a uma aplicação de R$ 600. Olha só, é o dinheiro investido, é o capital mais importante, né? Pelo período de meio ano, opa, não posso utilizar meio ano, tem que utilizar meses, por quê? E é uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ó, então mês aqui o tempo tem que ser em mês também, tá bom? Período é tempo, não se esqueça disso, tá ok? Uma outra informação também importante, juros simples, olha só, não é juros composto. Então juros simples leva a esta fórmula aqui, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Vamos substituir os valores? Vamos. Então, o nosso juros é igual. Os juros é o que a gente vai encontrar, a gente não tem, ali está, né? Lá em cima está pedindo para determinar os juros, tá bom? Igual capital. Qual que é o capital? É o dinheiro investido, no caso, R$ 600. Já vai a primeira dica aqui, ó. Não coloque R$ 600 assim, ó. 600,00, que esse vírgula 00 vai te atrapalhar no cálculo aqui, ó. Deixa esse vírgula 00 para a resposta final, se por acaso for um daqueles 3 primeiros itens, ou capital, ou juros, ou montante, né, que será em dinheiros, em reais, também tem um símbolo assim de reais, tá bom? Para calcular, não utilize vírgula 00, utilize só o 600. Agora, vezes a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? É 3% ao mês. E agora aqui vem uma informação muito importante que eu estou ensinando para vocês. Então, olha só, 3% ao mês. Vamos fazer aqui para a gente aprender a trabalhar com isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que seja 85%. Vamos trabalhar essa porcentagem. Como que funciona isso? Toda vez que você encontrar esse símbolo aqui, ó, quer dizer que o número que está aqui na frente, do lado esquerdo, é dividido por 100. Este número é dividido por 100. Sempre será assim. Nunca será esse número aqui, será esse número dividido por 100. Então é 85%. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, é igual a 85 dividido por 100. É a mesma coisa, tá bom? 85% é 85 dividido por 100. Então você pode utilizar isso aqui na fórmula, tá vendo? No lugar do i você pode colocar 85 dividido por 100, que é a forma fracionária. Você vê que aqui tem uma fração para você utilizar na fórmula. Você não pode utilizar desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma representação. Isso aqui também é igual, olha só, é igual a 0,85. Por que, Marcão, que é igual a 0,85? Porque se você dividir 85 por 100, vai dar 0,85. Então aqui temos 3 formas de representar 85%. 85%, aqui também é 85%, que é a forma fracionária.
e 0,85 que é a forma decimal, tá bom? Então podemos colocar assim ou assim. Desse jeito aqui não pode ser utilizado. Normalmente é utilizado daquele jeito lá. Marcos, então toda vez que eu tiver uma porcentagem eu tenho que dividir por 100? Sim, ou você pode utilizar assim, ou daquele jeito, a forma decimal ou fracionária, tá ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Marcão. Tem como a gente fazer essa conta sem utilizar a calculadora? Sim, olha só. Então, uma outra informação aqui, ó. Por exemplo, o número 85, vamos colocar assim, aqui, ó. Nós precisamos dividi-lo por 100, tá ok? Então, a primeira informação é a seguinte, ó. Todos os números, olha só, todos os números possuem uma vírgula aqui, ó. Todos os números, sem exceção. Só que essa vírgula não é mostrada. Normalmente 85 já tem uma vírgula aqui. Qualquer número, seja o número 1000, ele possui uma vírgula aqui, ó, mas ninguém coloca, mas ela está aí. Guarda isso para você, tá bom? Então todos os números possuem uma vírgula do lado direito dele, todos, sem exceção. Agora é o seguinte, vamos dividir esse número por 100. Dividir um número por 100, o que a gente faz? A gente desloca essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma, duas. Então a vírgula agora vai ficar aqui, ó. Então vai ficar vírgula 85. Isso aqui é 85 dividido por 100. Marcos, mas não existe um número chamado vírgula 85. Então, obrigatoriamente, a gente coloca um zero aqui. Ó. Então, percebeu o que aconteceu? Olha só, vamos deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Estamos dividindo o número por 100. É deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, ficou vírgula 85, mas não existe vírgula 85. Então, a gente coloca um zero aqui, ó. Então ficou 0,85 que está lá, 0,85. Então, pessoal, é assim que funciona, tá bom? Todos os números possuem uma vírgula, desloca duas casinhas para a esquerda porque estamos dividindo por 100. Se estivéssemos dividindo por 10, seria deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Então seria 8,5, a vírgula estaria aqui no meio, se estivéssemos dividindo por 10. Mas como estamos dividindo por 100, porque porcentagem trabalha com 100, então estamos dividindo por 100. Então, uma, duas casinhas apenas. Vamos fazer mais um? Vamos. O número 50, por exemplo, ele possui uma vírgula aqui, tá ok? Só que nós temos 50%. 50%, então 50 dividido por 100. Como que a gente divide por 100? A gente desloca essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Então, uma fica aqui no meio, duas fica aqui, então fica vírgula 50. Como não existe vírgula 50, a gente coloca 0,50. Então, 0,50 é igual a 50%. Ok? Então é isso, 85% é igual a 85 dividido por 100, que é igual a 0,85. 50% é 50 dividido por 100, é como se fosse assim, ó, 50 dividido por 100, né? Desloca duas casinhas para a esquerda, dá 0,50 ou 0,5. Mas se tiver apenas um número, por exemplo, o número 3, então é 3%, como que eu resolvo? Você também vai deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. No caso, nós temos uma vírgula aqui, ó. O número 3 possui uma vírgula ali, ó. Então vamos deslocar, já que é 3%, então temos que dividir 3%, né? Então vamos deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda. Então ficará, por exemplo, essa vírgula vem para cá, uma, duas. Então fica vírgula, espaço 3, vírgula, espaço 3. Vírgula, espaço 3 não existe, então a gente, olha só, temos que colocar aqui um zero aqui igual aos outros ali, né? 0, espaço 3 também não existe, então temos que colocar um zero aqui. Sempre assim, tá bom? Deslocou a vírgula duas casinhas para a esquerda, você vai colocar um zero aqui, ó. Obrigatório isso, Marcão? Obrigatório, tá ok? Sempre que você fizer isso, procura colocar um zero a mais aqui. Vamos fazer mais um? Vamos. Então, 9%. 9, isso aqui é igual a 9 dividido por 100, que é igual a... Então, é 9, desloca duas casinhas para a esquerda, uma, duas. Aqui já coloca um zero, vírgula aqui e zero aqui, ó. 0,09, 0,09, que é igual a 9% aqui, ó. 9% é 0,09, tá bom? Uma coisa, se eu tiver um número decimal, vamos supor, a poupança, ela dá 0,6% ao mês, né? Então, 0,6% ao mês, ó, isso aqui quer dizer que é 0,6 dividido por 100. Então, o que temos que fazer? Deslocar essas duas casinhas, essa vírgula duas casinhas para a esquerda, né? Então, vai ficar, vamos colocar aqui 0,6 dividido por 100, né?
Então será 0,6, 2. Aqui já colocamos um zero aqui e aqui 0, vai dar 0,006. Então a nossa vírgula estava aqui, deslocamos 2 casas para a esquerda, colocamos um zero aqui, claro, 2 zeros ali porque não pode ficar sem nada. Estava aqui 2, aqui está a nossa vírgula, tá bom? Então 6% ao mês, numa poupança, é 0,06. Então agora já sabemos como que funciona a porcentagem, né? Então vamos voltar para cá. Então aqui, ó, no nosso caso é 3%, então é 3 dividido por 100, né? Aqui por cima uma vírgula, 2 casinhas. Fica assim, ó, 0,03, né? 2 casinhas para a esquerda. Marcos, então quer dizer que 0,3 é 3%, exatamente. E 3 dividido por 100 também é 3%, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, 3 dividido por 100 também é 3%. Então aqui na nossa fórmula a gente vai utilizar 3 dividido por 100, você já vai saber o porquê. Então a nossa taxa de juros é 3%. Então vamos colocar aqui, ó, 3 dividido por 100, 3 sobre 100. E eu já vou explicar para vocês por que eu estou utilizando 3 dividido por 100. Vezes o nosso tempo. Qual que é o tempo? Em meses também, porque a nossa taxa está ao mês. 6 meses. Colocamos aqui 6 meses? Não, apenas os 6, que é apenas os números, tá bom? Então, vezes 6. Marcos, por que você não está utilizando 0,03? Eu poderia utilizar 0,03 aqui, vai dar a mesma, porque 0,03 e 3 sobre 100 é a mesma coisa, não é? Esses dois são iguais. Eu estou utilizando 100 por quê? Porque olha só, nós temos aqui multiplicação e temos aqui multiplicação. Então, na multiplicação, temos uma coisa multiplicando uma fração vezes outra coisa aqui. Esta multiplicação permite que você corte o zero daqui com o zero de cima, ó. Pode estar aqui, pode estar ali, pode estar aqui, então você pode cortar o zero daqui com o de cima. Então o que eu faço? A cada zero que estiver sobrando para a direita, aqui no caso eu tenho 2 zeros sobrando para a direita deste número que está embaixo, aqui eu tenho 2 zeros sobrando para a direita, então eu corto este e corto este com aquele. Corto também este com este, pronto. Aqui ficou 6, esses 2 zeros nós eliminamos, junto com esses 2 zeros. É possível fazer isso também. Viu como fica mais fácil? Aqui no caso nós temos agora 6 vezes 3 vezes 6, dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, então não temos mais nada aqui embaixo. Ó. Acabamos de eliminar o 100 aqui embaixo. É por isso que aquela outra fórmula CIT dividido por 100 é utilizado, porque o CIT, no caso, você vai colocar 3 em cima e o 100 você vai colocar embaixo, porque o 100 é da porcentagem aqui, ó, 3%. Tá ok? Então agora ficou juros é igual a 6 vezes 3 vezes 6, só isso. Então vamos copiar aqui embaixo. Ó. Juros é igual a 6 vezes 3 vezes 6. Marcos, mas se eu multiplicar 600 por 0,03 vezes 6 vai dar o mesmo valor que você vai encontrar aqui agora, vai dar o mesmo valor, é a mesma coisa, pode ser utilizado tanto aquele quanto aquele. Nós utilizamos aquele, por quê? Porque temos aqui 2 zeros sobrando, então o 100 ali também tem 2 zeros sobrando aqui, então a gente pode cortar e cortar. Ficou só isso aqui, tá bom? Mas quando se a gente fosse utilizar a outra fórmula, juro é igual a CIT sobre 100, como ficaria? Ficaria assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, juros é igual ao capital de 600 vezes o 3 vezes o tempo, que é 6. Tudo isso dividido por 100. Na verdade, é a mesma coisa. Aí nós deixamos ali em cima apenas o 3. Tá bom? É 3%. Então, deixamos o 3 lá em cima e dividimos tudo por 100, que vai dar na mesma. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? Então, temos que deixar o 3 sozinho lá em cima e dividir tudo por 100, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. O 3 está lá em cima e dividir só ele por 100. É como se tivéssemos o número 1 aqui embaixo, esse aqui também é uma fração, todos os números são frações, e aqui também, ó, temos o número 1. Multiplicação de frações, multiplicar o de cima pelo de cima, o de cima pelo de cima, que vai dar 600 vezes 3 vezes 6, dividido por 1 vez 100 vezes 1. 1 vez 100, 100. 100 vezes 1 é o próprio 100. Tá ali, ó. É a mesma coisa. Então isso aqui e aquilo ali é a mesma coisa. Só não se esqueça o seguinte, que podemos utilizar assim ou assim. Eu utilizei assim, ó. Tanto faz. Estamos fazendo a mesma coisa, tá bom? Ou 0,03 também, que vai dar na mesma. Então agora vamos terminar e saber qual que é o juro que a gente vai ter que pagar em cima daquele capital ali, ó.
Vamos supor que você pegou esse dinheiro emprestado em uma financiadora, você vai pagar o juro que vamos encontrar agora. Se você investiu esse dinheiro no banco, você vai receber o juro que a gente vai encontrar agora. Temos aqui duas multiplicações, né? Então será 6 vezes 3, 18. Vamos resolver primeiro esse daqui. Então nosso juro é igual a 6 vezes 3, 18, vezes 6. Quanto que é 18 vezes 6? Vamos colocar aqui, ó, 18 vezes 6. 6 vezes 18, 48, coloca 8, sobe o 4, 6 vezes 1, 6 com 4 dá 10, 108. Então 108 é 18 vezes 6. Então nosso juro é igual a 108 aqui. Cuidado, pessoal, olha, juro é sempre dinheiro que eu comentei lá no início para vocês. Juro é dinheiro, então é 108 reais, tá ok? Não se esqueça que é sempre 108 reais o juro. Juros trata sobre dinheiro, tá bom? Então, para calcular a gente utilizou apenas 600, só que é 600 reais, ó, olha aí, ó, 600 reais, tá ok? Então a resposta, o juro é dado sempre em reais, ó, 108 reais. Então vamos analisar aqui, ó. Determine os juros correspondentes a uma aplicação de 600 reais pelo período de meio ano e a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então é o seguinte, é uma aplicação. A aplicação quer dizer que você levou o dinheiro lá no banco e aplicou aquele dinheiro lá, ou em uma poupança ou em outra coisa. Então você aplicou 600 reais a 3% de taxa ao mês durante meio ano, ou seja, durante 6 meses, que é o tempo, né? E aí depois de 6 meses, a uma taxa de 3% ao mês, você retirou 108 reais. Então juros é igual a 108 reais. Tá bom? Então você tirou 108 reais de juros após 6 meses, que é uma taxa de 3% ao mês, e se tratando de juros simples, não juros compostos, tá bom? E não se esqueça que a poupança não trabalha com juros simples. Aliás, em se tratando de dinheiro, a maioria são juros compostos, não juros simples. Então é o seguinte, lá no início nós aprendemos que montante é igual a capital mais os juros, né? Então tem uma fórmula também para você calcular o montante. O montante é o dinheiro que você vai receber no final. Então o montante é igual ao capital mais os juros. O montante será igual ao capital de 600 reais que você aplicou, mais os 108 reais que você recebeu agora como recompensa por ter deixado o seu dinheiro lá no banco. É como se o banco tivesse pego o seu dinheiro emprestado. Ele pegou o seu dinheiro emprestado, então depois de 6 meses a uma taxa de 3% ao mês, ele vai te dar 108 reais, além do dinheiro que você deixou com ele. Então o montante, que é o dinheiro que você vai resgatar, será de 600 mais 108 é igual a 708 reais, tá ok? Este é o valor do montante. Guarda essa fórmula aí também, que é muito importante em se tratando de juros simples. Então esta é a fórmula do montante, ou seja, o dinheiro que você irá resgatar depois de um determinado tempo e há uma certa taxa também cobrada, tá bom? Se você pegar um dinheiro emprestado na financiadora, você vai pegar esse dinheiro emprestado, depois de um determinado tempo e a uma determinada taxa, você vai ter que pagar um juro. Então você vai ter que pagar um outro valor, que é o montante, tá bom? Que é o capital mais o juro, tá ok? Então agora eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Galera, vocês estão aí? Cadê Lucélia? Cadê? Ela saiu. É. Deixa eu ver se ela mandou aqui mensagem para mim. Gente, aquele videozinho... Ah, é Lucélia, tá mandando mensagem aqui para mim. Professora, meu celular tá descarregando, vou ter que sair da aula. Ok. Então, aquele videozinho, eu vou até postar lá no YouTube. Só um momentinho, gente. Meus amores, desculpa aí a interrupção, tá? Porque quem tem filho pequeno, vocês sabem, né? Sempre tem um quê a mais. Mas vamos lá.
esse videozinho que eu coloquei lá, tá? Que eu mostrei para vocês, é justamente o cálculo dos juros simples. E eu vou colocar agora lá no grupo também. Porque esse vídeo, ele tem quase 1 hora de aula, tá? Então, ele tem muita coisa bacana que eu gostaria que vocês assistissem ele até o final. Então, eu estou disponibilizando ele lá no grupo para vocês assistirem depois ele, ok? Aí, vamos aqui, então, para a atividade. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. Vou compartilhar aqui a tela. Essa atividadezinha é a mesma, escutem o que eu estou dizendo, é a mesma que está no formulário, tá? Então, vocês vão fazê-la no formuláriozinho do Google, só tem uma questão. Eu vou pegar aqui para vocês. É a mesma, a mesma. Agora, quem quiser fazer no caderno, aí fica à vontade, né, gente? Pode ficar à vontade de fazer no caderno também, mandar as fotos para mim, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Pronto, essa aqui. Deixa eu abrir para vocês agora. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Prontinho, essa atividade aqui, ó. Vou dar um zoom na tela. Então, na atividade já tem toda a explicação, tá? Juros simples, o conteúdo dessa semana de nivelamento para vocês. Então, ela já vem pronta, já vem tudo aqui, gente. Por isso que eu vou colocar o PDF também, não sei se eu coloquei lá, mas eu vou colocar, porque ele tem um conteúdo também, ele tem a explicação também do que é juros simples, certo? Aí tem tudo que Marcos Zab explicou para vocês, tá? Os juros simples são acréscimos baseados num valor inicial de uma operação financeira e que se mantém constante ao longo do tempo. Os juros compostos, existe aí a variação do dinheiro ao longo do tempo, que depois, em outro momento, em outra aula, eu vou trazer juros compostos para vocês, tá? Aí aqui tem a formulazinha, né, como calcular os juros simples, que é o J-CIT, né, J juros igual a CIT, onde C é capital, I é taxa e T é o tempo, né? Aqui tem toda a explicação detalhada aqui para vocês. Eu não vou explicar tudo de novo, porque vocês já assistiram o vídeo, mas se ficou qualquer dúvida, é só falar para mim que eu dou uma outra reforçada, certo? Aí aqui tem um exemplozinho, tá, gente? Tem um exemplozinho resolvido para vocês, depois vocês podem ler esse material com mais calma, já tem um exemplo resolvido, e aqui embaixo tem a atividade. Essa atividade aqui tem uma única alternativa de marcar, tem uma única alternativa correta, onde você vai marcar o X na alternativa correta. E essa atividade aqui é só uma questão, tá? Não tem mais, é só uma. Então, rapidinho vocês fazem lá a resposta nesse formulário. Aí tem a seguinte coisa, olha só. Qual é o valor do montante? Deixa eu pegar, então, aqui minha canetinha. Então, ele quer o montante. O montante, como o próprio Marcos Aba falou, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever, né? Porque tem hora que esse meu aplicativo aqui, ele não funciona. Ele não vai permitir eu escrever, ó. Deixa eu ligar aqui minha outra alternativa, minha outra canetinha, vamos ver se funciona. Não, ele não tá querendo escrever. Bugou meu aplicativo, mas não tem importância. Eu vou falar aqui para vocês, tá? Montante é capital mais juros. Então, montante é a soma de tudo. É o capital que você aplicou, mais os juros em cima desse capital. Então, aqui ele não quer os juros, ele quer um montante. Então, ó, qual é o valor do montante produzido por um capital? Então, aqui já é o C, ó, tá? O C aqui é 1.200, certo? Não precisa colocar esse vírgula 00 para facilitar as contas para vocês. Aplicada a um regime de juros simples, tá? A uma taxa de 2% durante 10 meses. O tempo aqui, ó, certo? O tempo é 10 meses, né? Tá em meses. E a taxa aqui está em mês também. A taxa é mensal, né? 2%, 2 sobre 100, certo? Então, vocês vão utilizar a formulazinha para, então, descobrir
qual é o valor do montante, tá? Lembrando que montante é igual a capital mais juros. Aí vocês vão dar uma olhada aqui nesse exercício resolvido, assiste aquela videoaula novamente, aquele vídeo, já coloquei lá no grupo, eu vou até ver se eu coloquei no grupo agora, esse material em PDF, porque se eu não coloquei, eu vou colocar, tá, gente? Não coloquei. Vou colocar o material também em PDF lá para vocês. Aí vocês vão dar uma lida, ver o exercíciozinho resolvido. Deixa eu colocar aqui para vocês agora. Para poder fazer a atividade. Vocês têm até sexta-feira para responder essa atividade. Eu peço que, se possível, vocês façam hoje, porque só tem uma questão. Se deixassem para mais tempo, vai acabar acumulando. Então, por favor, façam hoje essa atividade, um formuláriozinho, que eu vou anotar na minha planilha. Depois, em outro momento, eu vou passar as notas para vocês, que eu já estou dando a primeira nota do primeiro bimestre, certo? Mas aí, quando for a aula mesmo de matemática do segundo ano, eu vou falar caso por caso, certo? Alguma dúvida, meninas? Em alguma coisa? Alguma dúvida? Alexandra, Letícia? Não mesmo, né? Tem certeza, Letícia, Evelyn? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Aí, olha só, a gente vai ter aula de matemática ainda essa semana. Sim, tá tudo tranquilo. Pronto, aí assiste, que eu não coloquei o vídeo todo para vocês assistirem, porque senão ia passar do tempo e para não ficar uma coisa também enfadonha, ficar só ele falando. Eu já fiz. Tá? Eu já fiz o formulário já. Já fez? Mas menina, tu é rápida, vice danada. A Alexandra depois faz. Não esperar nada. Eu sou dessas também. Eu gosto de me livrar logo para ficar livre. Porque eu sei que vocês têm outra disciplina, né, gente? Vocês não têm só matemática, vocês não têm só nivelamento, tem um monte de coisa aí. Deixa eu fazer uma frequenciazinha aqui. Eu preparei aqui uma frequenciazinha do nosso nivelamento de hoje. Lembrando, gente, que nivelamento é a mesma coisa de propulsão. E eu fico revezando com o professor Augusto, tá? E vai ter as sequências. Eu não sei se vocês... Não sei se Letícia Evelyn lembra. Lembra aquelas sequências que já vinha pronto da secretaria? Que eu aplicava para vocês? Alguém lembra? Não lembra não, né? Que o nivelamento já vinha pronto em sequências. Pronto. Pois a gente vai retomar, viu? Vai ter sim, vai chegar para a gente as sequências para que eu possa aplicar com vocês. Tanto de matemática quanto de português. Aí, quando chegar, eu passo para vocês. Aí, por enquanto, tá? Eu estou fazendo as atividades e as aulas mediante ao curso técnico de vocês, porque eu não sei se vocês sabem, o curso técnico, na disciplina do curso de vocês, tem matemática, certo? E principalmente porcentagem. Porcentagem tem demais. Na hora que vocês vão fazer um orçamento, na hora que vocês vão tomar uma decisão, fazer um financiamento, uma aplicação, então a porcentagem aí está firme e forte. Então a gente começou com juros simples, as próximas aulas, a próxima semana será com o professor Augusto. As próximas aulas serão comigo, eu vou trazer juros compostos. Quem tem ainda alguma dificuldade nessa parte de porcentagem simples, tá? Me avisem, mandem mensagem para mim no privado, que eu posso estar mandando alguns vídeos com essa parte básica, principalmente de como transformar a parte de fração, né, para um número decimal e vice-versa, que a gente está o tempo todo fazendo essa mudança, tá certo? Ok, meninas? Certo. Deu para entender direitinho o que Marcos Aba falou? Eu gosto dele, assim, ele às vezes é um pouco repetitivo, eu confesso, mas eu gosto dele porque ele é bem detalhista, e eu sou assim, eu gosto de fazer passo a passo, mostrar por que a vírgula fica ali, por que assado, porque se você não entender o porquê, você não entende, a matemática fica realmente algo grego. Por isso que eu faço questão de mostrar o passo a passo, e eu gosto dele por esse motivo, porque ele também é bem detalhista, tá certo? Então, faça essa gentileza para mim, a gente vai se ver agora, deixa eu olhar aqui o nosso horário, é a aula de matemática mesmo. Amanhã eu não tenho aula com vocês,
Aula de matemática agora a gente vai ser um dia apenas, né? Ficou apenas um dia com 2 aulas intercaladas, não é seguidas. Então, eu tenho aula com vocês na quinta-feira, no primeiro horário, tá? Eu gosto sempre de estar lembrando os meus alunos para eles não esquecerem. Então, quinta-feira, o primeiro horário, e no terceiro horário, que é de 9h30 a 10h20, tá? Então, não esqueça, o nosso encontro é na próxima quinta-feira, e quando for na quinta-feira, aí sim, a gente vai falar de matemática, e eu vou dizer as notas de vocês, vou ver quem é que tá com pendência, tá? Então, se for o caso aqui, que eu não me recordo, atualizem tudo, porque na próxima semana eu já quero dar a segunda nota de vocês do primeiro bimestre, né? A gente sabe que o bimestre, ele se encerra, o primeiro bimestre, ele vai se encerrar dia 18 de maio, ele está se encerrando dia 18 de maio. Então, em maio, eu quero dar a terceira nota, fazer os ajustes e fechar a média de vocês. Então, até o final do mês, que é até a próxima semana, já é final do mês, eu quero já dar a segunda nota de vocês. Então, não deixe acumular nada, gente. Façam as atividades de matemática, façam as atividades de nivelamento. Tá faltando, professora, eu perdi tal atividade. Manda mensagem para mim. Professora, mande para mim, eu mando no privado, que eu vou até mandar para a Samara, que ela mandou uma mensagem aqui para mim, e eu esqueci de mandar para ela. Eu vou mandar para ela, e se vocês puderem também, pessoal, ajudem Samara, certo? Passem as atividades para ela, caso eu esqueça. E no mais, eu estou disponível no privado para qualquer dúvida de vocês, ok? Então, desejo a todos aí uma boa tarde, que eu sei que vocês estão com fome, falta 3 minutinhos para terminar a aula. Sei que vocês estão com fome, um forte abraço. Já. Ai, já tu tá comendo danada. Essa câmera desligada. Essa câmera desligada, o cara faz tanta coisa. Isso é verdade. Vai. Mais um beijo, gente. Fique com Deus, até mais, tá? Até a próxima. Beijo Até mais. grande. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Até.